é do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9h01 agora no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV. Nós estamos ao vivo na TV, na internet, no rádio, em todas as plataformas. Então seja muito bem-vindo, você que está a caminho do seu trabalho, da faculdade, da escola, a caminho da sua consulta médica, em casa, não importa. Nós queremos fazer companhia para você nesta manhã. Eu, Tabata Porte e Breno César. Muito bom dia para você, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha. Realmente, estamos cada vez mais conectados, seja pelo rádio, pelas mídias sociais, pela TV. É você com a gente, começando juntinho, sempre com assuntos para lá de especiais, Tabata. Exatamente. Assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que sempre tem algo pra gente aprender, discutir, debater aqui no Relógio Rádio e TV. E essa é a nossa missão, que você faça parte de tudo isso. Então, já pega o seu celular, já anota o número do nosso WhatsApp, porque hoje o assunto vai render e a gente quer a sua participação. 11 3226 1111. Já adiciona a gente nos nossos contatos, coloca aí Relógio Rádio e TV, manda pra gente o nosso canal de comunicação contigo, já está aberto. E hoje, qual que é o assunto de hoje, gente? Olha, você já reparou, Breno, que de uns tempos pra cá, parece que tá todo mundo com a mesma cara? Com o rosto bem definido, quadrado, digamos assim. O que será, hein? Uma boca muito preenchida, né? Muito carnuda. Olhos, né? Olhar muito arqueado. Enfim, parece que tá todo mundo igualzinho. Parece que passa numa espécie assim de fábrica. Padrão. E sai exatamente com a mesma cara. Você fica até tentando identificar quem é quem. Pois é. Essa mudança de formato do rosto, mudanças estéticas, tem um nome, que é a chamada harmonização facial. Claro, né? Tem os exageros, tem a moderação, e é sobre isso que a gente vai debater hoje no Relógio Rádio e TV. E aí eu já quero saber de você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pela internet. Manda pra gente no nosso WhatsApp. Você já fez harmonização facial? Você já fez algum procedimento estético? Ou tem vontade de fazer? Quando você se olha no espelho, o que você mudaria? Conta pra gente, compartilha no nosso WhatsApp. E você, Breno? Eu tô dando risada aqui, porque eu perguntei pro Giba, né, o nosso jornalista Gilberto Nascimento, falei, Giba, quando você levanta pela manhã, você se olha no espelho, você está feliz com o que vê? Ele falou, deixa de ser maldoso, Breno. Meu Deus! Nem esperou a resposta? Já sim? Não é? Bom, a gente quer saber a sua resposta, a sua opinião. Você acha que as pessoas estão exagerando, estão passando um pouquinho do limite nos procedimentos estéticos? Enfim, vamos falar sobre isso hoje no nosso quadro Nossa Saúde. Roda a vinheta. Nossa Saúde. Bom, no programa
programa de hoje, nós vamos discutir o universo da harmonização facial e também dos procedimentos estéticos, o que é tendência, o que é mito, quais são os riscos que muitas vezes ninguém discute, ninguém aborda, como escolher o profissional ideal para não acabar, né, virando meme nas redes sociais. Eu acho que esse é o maior temor de muita gente. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje com a Natália Penteado, biomédica e esteta, especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade. Ela veio presencialmente aqui no estúdio do Relógio Rádio TV. Natália, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Natália. Bom dia, é um prazer a todos estar aqui. E é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque realmente eu sou muito contra esses rostos feitos em série, né? A gente perdeu, de um tempo pra cá, perdeu completamente a individualidade. E o que faz nós sermos bonitos é justamente a nossa diferença. Se tudo é igual, não vai ser bonito, né? Então a gente tá perdendo isso pelos exageros. Você sabe, Nath, que você falando agora, eu lembrei de algumas atrizes, né? Que há um tempo atrás era mais artista que fazia, né? Não, você via, agora não, agora parece que... Popularizou, né? Popularizou muito. E algumas atrizes assim, falam, puxa, mas ela era tão linda, por que mexeu? Por quê, né? Será que estabeleceram um padrão, alguma coisa nesse sentido? Inclusive, recentemente, por que a gente trouxe esse assunto também? Claro, é um assunto que popularizou, muitas pessoas estão fazendo, como o Breno disse, né? Nós acompanhávamos muito, anos atrás, nas revistas, né? Ou pela televisão, as celebridades do Brasil e do mundo que quando tinha alguma tendência estética, mas era algo muito mais caro, não era tão acessível. Hoje não, a gente tem visto realmente pessoas comuns, brasileiros comuns, fazendo vários procedimentos. Só que, recentemente, um assunto viralizou. E você deve ter acompanhado, que é a transformação em um jogador da seleção brasileira, que é o Vini Júnior. A gente preparou uma reportagem para falar então sobre essa busca por um padrão de beleza. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar como ficou essa transformação para a gente entender melhor o que pode ter sido feito no rosto dele. Mas antes de trazer esse resultado para você que não soube, né, digamos assim, da fofoca, porque virou assunto, virou notícia em todo lugar. Não é só questão de fofoca, né, Natália? É questão de saúde mesmo. Porque muitas pessoas vão na tendência e acabam caindo em quê? Em clínicas clandestinas, em profissionais que não são habilitados. E nós tivemos outros recentes também, que foi o caso do ator Estênio Garcia, né? Sim, recente também. E quem mais? O cantor Bruno, né? Aliás, Marrone. O Marrone, da dupla Bruno e Marrone. Então, vamos lá. Vamos acompanhar, então, a reportagem a partir de agora das mudanças para a Natália, então, poder comentar com a gente. Bora lá. Por muito tempo atrás, a imagem de um jogador de futebol esteve associada ao corte de cabelo e ao estilo dentro do campo. Mas hoje a transformação também passa pelo consultório. A harmonização facial, comum entre artistas, influenciadores e celebridades, passou a fazer parte da rotina de atletas, que enxergam o rosto como mais um patrimônio da carreira. O fenômeno vai além da vaidade. Em uma era em que o jogador é, ao mesmo tempo, influenciador e marca, a imagem ganhou um peso econômico. Os milhões de seguidores nas redes sociais, as campanhas publicitárias, patrocínios e a exposição diária em vídeos e fotografias criaram um ambiente em que a aparência, também o desempenho, caminham lado a lado. Essa exposição permanente sobre os holofotes ampliou a vitrine e aumentou a vaidade. Neste cenário, procedimentos estéticos como a harmonização facial deixaram de ser vistos apenas como uma questão de autoestima e passaram a integrar uma estratégia de gestão da imagem pessoal. Um exemplo disso é o Vini Júnior, que depois que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, apareceu com um rosto diferente. Aos 26 anos, ele resolveu passar por uma naturalização facial,
que transformou o jogador. O novo visual viralizou e gerou polêmicas e dúvidas sobre o procedimento. A harmonização facial usa de tecnologias para equilibrar proporções da face. E, segundo especialistas, a naturalização facial busca atuar na causa do envelhecimento, respeitando a anatomia individual e preservando a identidade facial. A intenção é restaurar aquilo que foi perdido ao longo do tempo ou realçar discretamente características naturais. De acordo com o médico responsável pelo procedimento em Vini Júnior, a proposta era melhorar a estrutura facial e não promover mudanças marcantes na aparência. Brasília, olha, Natália, queria a sua opinião sobre esse procedimento do Vini Júnior, porque o medo de muitas pessoas é acabar exagerando, né? Ter aquele efeito exagero e acabar perdendo a identidade. Na sua opinião, o Vini, os procedimentos que foram realizados no atacante estão naturais? Olha, eu já tinha visto isso, o caso dele antes, né? E o que eu achei muito interessante foi, de fato, o Vini Júnior, ele tinha uma diferença muito grande entre os terços da face, né? Principalmente a parte do mento, tudo, o que trazia pra ele um ar desconexo, que não trazia tanta beleza, digamos assim, né? E aí, o que acontece? Eu gostei muito da forma que foi feito, porque realmente é exatamente o que foi falado na reportagem. Ele não mudou as características dele. A gente trabalhou, né? Foi trabalhado ali, o profissional fez um trabalho muito bem feito, porque ele trabalhou em estrutura. Então, ele melhorou um pouco os pontos que estavam desconexos ali, né? Os 3 terços da face. Só que, ao mesmo tempo, ele não tirou as características principais dele, né? Então, assim, a parte do mento dele, que era muito pra dentro, né? A mandíbula, ele conseguiu trazer um pouco mais de harmonia, de fato, pro rosto. E pra mim, a harmonização facial, na palavra, ela está falando que é harmonia. Só que alguém criou, né, os dados, a cefalometria, e tem que ser esses terços iguais. E aí é o que acabou fazendo todo mundo em série, né? As pessoas posso fazer até uma brincadeira? O que foi muito dito até nas redes sociais é a demonização facial, né, gente? Porque muita gente ficou tão exagerado, né? A boca, os olhos, o mento, as maçãs do rosto. Passou muito do ponto, né? Mas isso foi uma busca pela perfeição. A perfeição, ela nunca vai existir. Eu falo muito para as minhas pacientes que o maior problema é quando a gente começa a se olhar numa lupa. Porque, assim, todos nós temos defeitos. E quem conhece os nossos defeitos somos nós mesmos. É igual o carro, né? Quando a gente anda de carro, quem conhece os defeitos do carro é só o dono do carro. E é exatamente isso. Só que quando a gente começa a se olhar em uma lupa, a gente começa a focar muito em um defeito só, em uma assimetria, e começa a querer consertar só aquilo, sem levar em consideração a sua característica, o que faz você ser daquele jeito, como que você se porta, qual que é a sua fisionomia no geral. Você acaba tirando a sua beleza e individualidade e seguindo um padrão. Então é exatamente, eu sempre foco nisso, né? A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o que essa pessoa quer passar para o mundo, como que ela é, o que ela gosta nela, porque às vezes uma pessoa vai olhar, um profissional vai te escanear ali e vai ver uma assimetria que para ele é uma coisa, nossa, precisa resolver, mas essa é a sua característica principal. Se eu tirar isso de você, eu não vou te deixar bonita. Um exemplo que eu sempre falo no consultório, o Cauã Raymond. Já ia falar. Fala, doutora. O Cauã Raymond, ele tem o rosto extremamente assimétrico. Porque aqui é bem desenhadinho? Não, na verdade não. Assimétrico, ele tem muitas assimetrias. Ele tem uma proporção. O que traz beleza pra gente é a proporção. Tudo tem que ser proporcional. Então, quando a gente olha pra uma pessoa, ela tem que ser proporcional. Então, quando algo está em disfunção, a gente perde essa proporção e a gente acha que a pessoa não é tão bonita assim. Isso na vestimenta, no cabelo, no rosto, em tudo.
Só que as assimetrias, o que é a assimetria? Um lado não é exatamente igual ao outro, eu tenho um nariz, um olho mais caidinho, uma boca, um lado é um pouquinho menor do que o outro, meu sorriso ele levanta um pouquinho mais do que o outro. Isso, na verdade, quem olha, quem sabe são os profissionais e a gente que se olha naquele olhar de lupa. Só que quando você foca em resolver todas as assimetrias, não levando em consideração as suas características, porque são elas que trazem a sua característica, você acaba parecendo outra pessoa. E eu sempre mostro, tinha um filtro na época no Instagram, não sei mais se existe esse filtro, que ele mostra o seu lado quando fica um igual ao outro. E ele mostrava exatamente isso, você fica parecendo outra pessoa, que foi o que aconteceu. Então, acho que foi a busca incessante por resolver todas as assimetrias, que na verdade não são problemas, porque o que traz de fato a beleza é a individualidade e a proporção. Então, eu sempre brinco e falo do Cauã Raymond, que ele é lindo, ele é um homem, né? Todas nós mulheres podemos concordar com isso, não é mesmo? Ele é muito bonito e ele é extremamente assimétrico. Se a gente tirar todas as assimetrias dele e querer consertar ali, ele vai ficar feio. Olha, interessante isso. Nós temos mensagens no nosso WhatsApp, lembrando que você pode mandar a sua também no 11 3226 1111. Quem mandou o Lucas de Bela Vista. Bom dia, pessoal da nossa rádio. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer uma plástica no rosto e uma redução de estômago, porque eu sou meio gordinho. Deus abençoe todos vocês e a todos da nossa rádio. Muito obrigada, Lucas. A Tânia disse, eu não faria nada no meu rosto. Acho muito estranho fazer alguma coisa para ficar diferente. Aquilo que a Natália está comentando aqui com a gente. O Alexandre também participa com a gente nesta manhã. Bom dia, eu mudaria o famoso bigode chinês. Tenho 53 anos. Valeu, Alexandre. Nancy Barros, de Caxias do Sul, ela disse, bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Bom dia. Tenho 60 anos e não mudaria nada em mim, pois eu sou renovada pelo Espírito Santo de Deus e não preciso mudar nada. Ela colocou uma arte, né? Ela colocou o textinho dela na foto dela. Muito obrigada, Nancy, por compartilhar conosco e a sua foto também, linda. Lise Oliveira, bom dia. Sou totalmente contra a esse extremo de beleza, né? Sou a favor de uma limpeza de pele, de um cuidado a fundo, sem mexer assim na nossa identidade e naturalidade. Tem coisas que vejo com esses procedimentos estéticos que as pessoas ficam irreconhecíveis, perdendo a própria identidade. E tem alguns casos até que, ao invés de melhorar, piora. A gente tem visto mesmo. É verdade. Obrigado, Você Lise. pode continuar participando com a gente. A Natália Penteado, biomédica, esteta, especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade, está no nosso estúdio. Se você tem vontade de fazer algum procedimento, tem alguma dúvida, medo, acha que pode trazer algum risco para você, pode tirar a sua dúvida. Ela está aqui e vai responder para a gente ao vivo. Agora, quais são os procedimentos, Natália, que estão mais em alta nos consultórios, que você tem observado, que tem chegado para você nos últimos tempos? Né? A maior procura de todas é sempre o preenchimento, né? Porque o preenchimento, ele resolve quase que de forma mágica, né? Você tem um bigode chinês, você tá caindo ali o rosto, tem uma boca menor, ele vai resolver de uma maneira, né? Que é onde nós vemos exageros. O que eu sempre explico é que, assim, o problema, de fato, não é o procedimento isolado, né? O preenchimento, o bioestimulador, o botox, que é o que a gente mais faz nessa questão de rejuvenescimento ou de embelezamento no geral. O problema maior que a gente vê é justamente você fazer algo, primeiro, sem um diagnóstico, sem entender ali o rosto inteiro do paciente e levando em consideração a vida dele, o que ele quer, que ele não quer parecer outra pessoa, ele só não quer envelhecer de uma forma horrorosa, ele não quer. Eu tenho 34 anos, né? E muita gente que me conhece há muitos anos fala, o que acontece que você não envelhece nunca? Que você continua com a mesma cara? Eu falei, olha,
eu faço as coisas, mas assim, não é pra parecer que eu fiz. O problema é quando o preenchimento, quando você chega e falam, você tem um preenchimento labial. Se alguém tá vendo que você fez um preenchimento labial, tá errado. Por quê? Tá chamando mais atenção, tá desconexo com a sua imagem. É igual sobrancelha, né? Quando a gente pinta aquela sobrancelha preta, que a sobrancelha chega primeiro que a pessoa, não tá proporcional. Então, a gente tem vários procedimentos e hoje existe sim essa busca, principalmente, está voltando, graças a Deus, né? Essa busca pela naturalidade. Então, assim, as pessoas, elas estão buscando, graças, né? Tiveram esse pensamento e acho que abriu um pouco mais o olhar de que elas podem se cuidar, né? Elas podem sim não querer envelhecer com rugas e com flacidez, porque principalmente nós mulheres, a gente precisa da autoestima, a gente gosta de se olhar no espelho e se sentir bem. Não é porque você tem 50, 60, 70 anos que você precisa aceitar tudo ali. Só que muitas pessoas tinham medo de fazer justamente porque elas não queriam mudar suas características. Então, eu prefiro assumir as minhas rugas, a minha flacidez, eu prefiro não gostar muito do que eu olho no espelho, mas eu não quero ficar com o rosto em série. Então, hoje a gente tá nesse meio termo, sabe? É que também, se a gente parar para analisar, é tudo muito cíclico, né? Muitos anos atrás tivemos a moda da bichectomia. As mulheres tiravam, homens também tiveram a bolinha de bichar, né? Que faz o preenchimento nas bochechas. E aí teve uma fase, assim, de uma busca incessante em consultórios odontológicos, cirurgiões plásticos também realizando o procedimento. Passou, né? Porque foram vendo que não é um procedimento reversível. Você envelhece, fica parecendo um bulldog, né? Bulldog, né? Aquele cachorrinho todo caidinho, assim, que não tem como recuperar. Depois tivemos a fase de sobrancelhas mega arqueadas. Aí, assim, são muitas tendências e é até complicado, eu falando como mulher. Se você acompanhar toda a moda, tudo que tá na moda, você enlouquece. E aí o seu rosto vai acabar ficando desfigurado, né? Porque ficar acompanhando todas as tendências e tivemos celebridades, né? Pessoas famosas que colocaram tanto preenchimento nessa fase, até ano passado, mais ou menos, né? Bocão, muito preenchimento, como a Natália disse, e agora estão voltando na clínica para poder remover. Sim. Então, voltaram à naturalidade. Eu acredito que não seja porque viram que é feio, mas sim porque realmente é cíclico. Daqui a pouco vai aparecer outra moda. O que eu sempre falo do perigo da moda é exatamente isso. O perigo da moda porque, assim, o seu rosto não tem que estar na moda. Você não tem que estar na moda. Você tem que se sentir bem com você mesmo, se sentir bonita da forma que você deseja e não seguir uma tendência. Assim, primeiro que o profissional que segue tendência já está errado. Você precisa já olhar com ponto de atenção para aquele profissional ali. Porque todos os procedimentos, por mais que eu seja muito novinha, eu tô na área já há 15 anos. Então, eu fiz primeira faculdade de estética. Então, eu acompanhei todas essas modas que existiram aí de 15 anos pra cá. E o que eu mais vejo é exatamente isso. Esse ano, 2 anos, o procedimento tem aquele boom, todo mundo faz. Depois, todo mundo demoniza o procedimento, aí vai pra outro e assim vai. A indústria farmacêutica e quem faz os produtos e os equipamentos, eles amam isso, é óbvio. Claro. A indústria, ela vive disso, né? Só que o profissional sério, que não é picareta, que ele realmente trabalha, ele entende aquilo, ele não pode se deixar levar por modinha. Então, assim, se você vê aquele profissional, isso é um ponto de atenção muito importante para quem deseja fazer alguma coisa. Se você vê que aquele profissional, toda modinha, ele tá ali gritando, hoje ele ama aquele procedimento, depois ele odeia. Porque pode ver, eu tenho alguns que eu sigo e eu falo assim, gente, será que as pessoas não percebem que hoje ele tá atacando hate em uma coisa, amanhã ele tá amando porque ele vai conforme a tendência, né? E o que traz mais dinheiro para ele. Então, o procedimento, a bichectomia mesmo, ela não é um procedimento ruim. Só que pouquíssimas pessoas têm indicação. Eu não faço bichectomia, tá no consultório, mas eu já indiquei desse tempo que eu trabalho. Eu indiquei para 3 pessoas.
de quantas pessoas, eu não sei quantas mil pessoas eu já atendi na minha vida, 3 pessoas tinham indicações genuínas de bichectomia. Então, assim, o problema não é o procedimento em si, é as pessoas acharem que um procedimento vai resolver a vida. E aí, o cliente, né, o paciente, ele já vem comprando esse procedimento, porque ele olhou na internet, então ele quer. E aí, o profissional, ao invés de falar pra ele realmente o que é correto e que aquilo não seria bom, ele só quer ganhar dinheiro, vai lá e faz, porque é mais fácil. O cliente já veio comprando, então eu vou fazer. Ô, Natália, você tocou num ponto interessante. Agora, não é, às vezes, não é até má intenção do profissional. Às vezes, talvez ele não queira constranger o cliente, que já chega ali praticamente decidido, influenciado por alguém, eu quero fazer. E às vezes você expressa, talvez, a não necessidade de fazer, mas ele já vai decidido, não tem essa Não também? acho que seja... Eu acho que, na verdade, é má preparação do profissional, sabe? Eu acho que a ânsia de vender, ela vem na frente do que o resultado do paciente, sabe? Ela vem na frente porque, assim, já tá vendido ali. O paciente veio. Por que eu vou sentar e convencer? Eu já tive diversas pessoas que saíram da minha cadeira irritadas. Eu teve um ano passado, não, foi começo desse ano, uma paciente falou que ia me processar, porque eu não ia preencher, porque eu falei que eu não ia preencher o rosto dela inteiro, o rosto dela era enorme. A gente estava trabalhando redução de gordura para poder realmente a gente fazer uma estruturação. Ela me mostrou uma foto de uma pessoa assustadora. Enorme, toda preenchida. Ela falou, eu quero ficar assim. Eu falei, eu não vou fazer. Vou com a polícia aí, você vai ter que fazer. Eu falei, você pode vir com quem você quiser, você não vai sair daqui assim. Eu falei, eu não consigo fazer isso em uma pessoa. Entendeu? Só que ela ia, o tratamento dela ia custar 15, 20 mil. Então eu poderia ter feito. Então depende muito da sua ética profissional. Total. E do que você enxerga, sabe? Assim, você vai só pelo dinheiro, você vai fazer e tá tudo bem. Eu poderia ter feito ali. Só que a questão é, eu ia conseguir dormir depois? As pessoas iam olhar pra ela na rua e falar, nossa, quem foi que fez você? Isso pode ser aplicado em outras áreas também da saúde. Se uma pessoa chega para um cirurgião e fala, eu quero fazer um procedimento para retirar a gordura da barriga, ele vê que não tem como você fazer, sei lá, uma bariátrica ou... Não é indicado para você. Eu quero fazer tal coisa. Tá, mas não é pro seu corpo, tem riscos. Uhum. Então, eu acredito que o que a Natália falou é muito importante pra gente ressaltar, né? A ética do profissional. Eu acho que isso é o principal de tudo. E você, assim, eu sempre falo da linguagem não verbal, né? Então, assim, olha pro profissional que você vai escolher, porque hoje realmente a gente tem uma gama de profissionais enormes e a gente também, infelizmente, tem a indústria paralela, né? Fornecedores que vendem para pessoas que não são profissionais e que não poderiam fazer isso. Então, e aí entra falsificações, inúmeras outras coisas que a gente pode ficar discutindo isso meses, né? Então, assim, é uma coisa séria, porque a gente está falando de saúde, mas por ter ficado mais acessível, a gente também esbarra nessas questões que nós estamos vendo aí, tiveram mortes e tantas coisas por procedimentos que não deveriam ser feitos. Sim. Ou por pessoas que não poderiam fazer aqueles procedimentos. Perfeito. São 9h28 agora. Nós temos 2 perguntas no nosso WhatsApp, Natália, e eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, mas antes, vamos ler quem mandou, a Eliane Gouveia, de Belo Horizonte. Ela pergunta o seguinte: bom dia, nossa rádio. Sobre a enquete de hoje, eu tenho bigode chinês. Qual o melhor procedimento para não ficar pior do que já está? E a próxima pergunta, quem mandou? A Fernanda. Meu rosto ficou cheio de pele e flácido, porque eu estou utilizando o Monjaro. Mas morro de medo de cirurgia. Há algum procedimento que ajude com isso? Bom, e tem também Gabriela, doutora dúvida, qual a diferença de harmonização e cirurgia? Fazer botox também é aderir moda? Porque eu ouço muito que não é bacana, que a testa fica lisa. Quem não precisa, é fácil falar que não gosta. São 9h29, a gente tem mais mensagens e você pode continuar mandando pra gente no 11 3226 1111. Antes da Natália responder e a gente continuar o nosso bate-papo, vamos acompanhar a previsão do tempo.
Macapá tem dias de sol, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 29 graus e a mínima fica em 24 graus. Já em Cuiabá, a previsão é de sol e calor o dia todo. A temperatura fica entre 25 e 37 graus. O sol também aparece em Maceió, mas pode ter chuva passageira durante o dia. A mínima fica em 22 graus e a máxima é de 27 graus. Na capital paulista, o sol aparece o dia todo. A temperatura sobe um pouco. A mínima é de 14 graus e a máxima chega a 29 graus. Já em Porto Alegre, o dia fica chuvoso durante o dia e a noite. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima 21 graus. Relógio, rádio e TV. É de livre vontade que vocês assumem o santo estado do matrimônio? Sim. Sim. Pode colocar a aliança na noiva. Portanto, o que uniu Deus, não separe o homem. Pode beijar a noiva. Alguém contar pra eu tô desesperado, já não sei o que fazer. Eu fiz uma grande besteira, 1 minuto de bobeira, coloquei tudo a perder. Mandei embora a mulher que me amava e também me ensinava a santa palavra de Deus. Já não suporto viver nessa solidão, esse meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Vou dar um jeito de matar essa saudade, pois a felicidade eu só tenho com você. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Se você encontrar a Rosinha por aí, diga pra ela que ela é minha, viu? E que ela não se encante com ninguém, que eu estou mudando e vou buscar ela pra voltar a viver comigo no meu canto. Então juntos nós vamos começar tudinho de novo e bem certo. Meu coração está aberto pra te receber e continuar te amando. Quando ela voltar de novo pro meu lar, a gente vai se unir, vamos voltar a sonhar. O nosso Salvador vai aprovar, a nossa união nada irá abalar. Quero de volta a mulher que me amava e também me ensinava a santa palavra de Deus. Já não suporto viver nessa solidão, esse meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Vou dar um jeito de matar essa saudade, pois a felicidade eu só tenho com você. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. Na hora de TV. 9h33 agora no horário de Brasília. Vamos àquele giro pelas principais notícias desta terça-feira, 28 de julho de 2026.
Um forte temporal atingiu Porto Alegre no final da tarde de ontem. A chuva forte causou alagamentos e transtornos em diferentes pontos da cidade. Grandes volumes de chuva em curto espaço de tempo são esperados para os próximos dias. E uma batida entre duas carretas e um caminhão provoca um engarrafamento na rodovia Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista. O acidente ocorreu no início da madrugada. A via segue parcialmente interditada no sentido litoral para a retirada dos veículos e também limpeza da pista. Um terremoto com magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão. Segundo autoridades do país, o tremor gerou um alerta de tsunami, causou incêndios, queda de pontes e edifícios e também deixou feridos. No esporte, Santos e Universidade Central da Venezuela se enfrentam logo mais às 9h30 da noite na Vila Belmiro. O jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Para lembrar que o Peixe venceu o jogo de ida e pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase. Agora 9h35, vamos direto ao vivo para Barueri, na Grande São Paulo, com o Kleber Werneck, que está em uma clínica dermatológica. E o Kleber, gente, hoje, de repórter, ele virou paciente. Olha ele! E o Kleber agora está ao vivo. Kleber, bom dia para você. Será que você vai voltar o Cauã Raymond pra gente, pra produção? Olá, Tabata, bom dia pra você, bom dia, Breno. Realmente estou aqui vivendo um dia de princesa aqui nessa clínica que fica aqui. A Gisele está aqui ao meu lado, ela está aplicando agora um anestésico. Hoje esse tema do programa é muito interessante. A gente está vendo aí pelas inúmeras mensagens, inúmeras dúvidas que as pessoas estão mandando aí. E a gente vai mostrar, né, Gisele, na prática agora, né? Legal, vamos andar um pouquinho aqui, ó. Nós estamos nessa clínica que fica aqui em Barueri, fica em Alphaville, que é na Grande São Paulo. Nós vamos primeiro mostrar a clínica, que é da doutora Lorene Bragança. É muito sofisticada, uma clínica que tem toda a estrutura para receber os pacientes. Vamos entrar aqui na sala da doutora. Olha a doutora, sempre simpática aqui, já recebendo a gente com esse sorriso. Bom dia, doutora. Obrigado por receber. É um prazer receber vocês aqui e falar um pouquinho da beleza que a gente transforma. Com certeza, olha, beleza é um assunto que não é perfumaria, não é supérfluo. Beleza, cuidar de si é autoestima, é saúde emocional. Daqui a pouco eu vou falar isso com a doutora. Antes, eu queria trazer um dado interessante, que a maioria das pessoas não procura esse serviço por causa de dinheiro, por causa do preço, mas sim por confiança. Uma pesquisa mostra que 41% dos pacientes, eles buscam um profissional como a doutora por indicação de amigos e conhecidos, ou seja, pessoas a quem eles confiam. Em segundo lugar, aparecem os comerciais vistos na internet. 30% optam por escolher um profissional porque viu um resultado em uma propaganda na internet. E só 22% escolhem o profissional pelo preço, por ser mais barato. Eu, inclusive, estive ontem nas ruas, doutora, e perguntei para as pessoas o que elas achavam desses procedimentos, principalmente da harmonização facial. Vamos ouvir o que as pessoas responderam? Acho que não compensa gastar esse dinheiro. Gostaria de ser eu mesma. E você faria ou já fez alguma harmonização facial? Já. Eu acho que as imperfeições faz parte do que é ser humano. Eu não considero beleza parte do perfeccionismo, mas também pode haver beleza nas falhas, nas coisas que não são totalmente perfeitas, entende? Sim, né? Eu acho que ajuda a tirar algumas inseguranças da gente, linhas de expressões, olheiras, esse tipo de coisa. Não, eu faria outros procedimentos para melhorar a pele, coisas assim, mas harmonização não. Eu já faço. Já faz? Faço botox e faço preenchimento labial e bioestimulador também. Vale a pena? Pra mim, vale. Algumas coisas a gente até tenta melhorar, né? Mas eu não tenho essa vontade de mudar, assim, cirurgia, estética, essas coisas. Tenho medo, sei lá, de não dar certo e por mais que seja uma coisa no rosto, fica muito aparente. Então, eu não teria coragem, não. Já vi sim, então por isso que eu não faço. Eu tô satisfeita do jeito que Deus me fez. Eu gosto de eu assim, né? Mas eu fiquei com corpão top. Não, eu não tenho vontade.
Eu já estou muito feliz do jeito que eu estou. Como a gente viu, doutora, muitas pessoas têm receio, né? Muitas pessoas têm medo de fazer esse procedimento. Isso é normal, né? Super comum, porque a gente veio de uma época de exageros, né? E de mudanças drásticas. Mas a gente já está entrando o que a gente chama no Quality Beauty, que é, então, melhorar, gerenciar envelhecimento, melhorar a qualidade de pele, reposicionar tecido e, claro, naturalidade. Então, isso mudou. Isso a gente conversou antes de entrar no ar e eu achei muito interessante. Gerenciar o envelhecimento. É esse cuidado de envelhecer saudável, envelhecer bonito. Isso mesmo, parecendo você, realçando seus traços, sem necessariamente mudar. Então, assim, lógico que a gente quer mudar alguma coisa ou outra, mas mantenha os seus traços sem exagerar, sem parecer outra pessoa. Isso é essencial aqui na Levera. Agora, vamos mostrar, então, isso na prática aqui, ó. Deixa eu caminhar. Como eu disse, é uma clínica muito bonita, muito sofisticada, muito bem equipada. E tá aqui, ó, já uma paciente pra gente mostrar na prática. Oi, bom dia, como é que é seu nome? Vitória. Quantos anos você tem, Vitória? 21. Olha, doutora, olhando a Vitória assim, ela é perfeita, não tem o que fazer, né? Quem queria, com um rosto bonito desse, mudar alguma coisa? Por que você optou por fazer um procedimento? O que te incomoda? Vamos lá, aqui essa área dos olhos é o que mais me incomoda, que puxa também pro bigode, além do nariz e da boca. Isso também é uma pergunta interessante, doutora. Esse negócio de bem-estar, de incomodar, não incomodar, por exemplo, pra gente a Vitória tá perfeita. É muito individual, muito particular. Muito individual, e eu sempre abordo isso com o paciente, porque às vezes o nosso olhar, ele identifica coisas mais práticas, né, e teóricas, mas não é o que incomoda o paciente. Então a gente precisa entender o que incomoda o paciente, para aí sim construir esse gerenciamento e o plano que geralmente é anual para manter, né, a qualidade e o rosto no lugar. No caso da Vitória, o que nós vamos fazer, o que você vai fazer, a gente vai acompanhar. Perfeito, vamos contar para essa mocinha. Como o que incomoda ela é mais a olheira e o bigode, a gente tem o quê? Uma queda do rosto, o que a maioria das pessoas coloca como derretimento. Então a gente vai reposicionar o tecido de musculatura, o esmalte que fica entre a musculatura e a gordura, que ele funciona como se a gente esticasse um lençol e colocasse uns preguinhos. Então a gente vai com calor do laser e também do ultrassom microfocado reposicionar. Se no final do reposicionamento a gente coloca um pouco de preenchedor também para tracionar. E é uma tecnologia, um procedimento de ponta. É uma das melhores opções que o mercado oferece hoje. Isso mesmo. A gente vai utilizar o quadripico e o therapy. O que é a diferença, né? O que a gente pode fazer de opções no quadripico é muito grande. E a versatilidade também do Utera, além da confiança. Por quê? Porque lá eu tenho ultrassom microfocado, eu sei que camada eu estou. Então, quando eu vejo o esmalte, eu consigo atuar diretamente nele e ser mais eficaz. Então, vamos mostrar, então, fazer uma demonstração. Ó. A doutora vai mostrar aqui, a Vitória já está preparada. É a primeira vez que você faz, Vitória? Esse sim. E tem alguma dor, tem algum incômodo? Nadinha. Isso é bom para as pessoas que nunca fizeram, então é tranquilo, né? Tranquilo, sim. E o resultado? Incrível, né? Nas melhores mãos, com certeza. E é um investimento que vale a pena, né? Um investimento, muita gente pode comprar várias coisas, mas investir no próprio corpo, na beleza, em se sentir bem, isso não tem preço, né? Não tem preço, é a melhor coisa. A gente se sentir bem com a autoestima, é isso que importa, né? Então vamos ver, então, como vai ser a aplicação. A doutora já está ali se preparando, né? E daqui a pouco... Olha... Vamos ouvir aqui a doutora. Tão grande que ela não pode ser filmada, mas essa daqui ela pode ser filmada, então a gente vai começar com ela. Olha, então é um procedimento que a doutora toma todos os cuidados técnicos, inclusive, para a gente poder acompanhar. Nem todo procedimento a gente pode acompanhar, porque tem as limitações, o cuidado com o paciente, mas esse procedimento a doutora está fazendo especialmente para a gente acompanhar. Olha só que interessante, Serginho, enquanto ela se prepara, aqui, ó, tem uma foto. Olha como o trabalho é técnico, profissional. Da Vitória, tudo é feito, tudo é mapeado, o rosto dela, para estudar o que vai ser feito. Olha só, vamos ver agora. Primeira proteção para os olhos da Vitória. E agora vai começar a aplicação de fato. E uma energia que vocês podem visualizar para colocar. E a gente vai fazer pontos de ancoragem no rostinho da Vitória. Então eu vou começar a aplicação. A gente vai fazer um lado, ela vai sentar para vocês visualizarem, porque já é instantâneo. Ok, instantâneo o resultado, hein? Vamos ver então. Olha só, um lado ela vai começar e, segundo a doutora, o resultado já vai dar para ver imediatamente. Vamos ver então?
Pode contar pra gente, então, doutora. Então, aqui, a gente está fazendo com uma frequência e uma energia para aquecer o tecido. Essa máquina não chega no SMAS que a gente tanto quer, mas ele chega na musculatura e chega também nos tendões de tração. Então, quando a gente aquece, é uma retração. Eu brinco que para visualizar fica mais fácil, como a gente joga a pelezinha do frango na frigideira, que ela retrai. E isso a gente vai fazer com a pele. Geralmente, para que ela tenha o efeito que ela gosta, a gente vai fazer 4 sessões com intervalos de 30 dias. E depois a gente vem com o ultrassom para potencializar isso. Mas é bem legal que vocês já vão conseguir ver como o lado direito ele sobe. Então, a gente consegue, com o calor do laser, na frequência adequada, tudo fazer diferença na vida do paciente sem ele parecer outra pessoa. Agora, uma pergunta importante. A Vitória, claro, é novinha, ainda tem uma pele, uma musculatura favorável. Para uma pessoa mais velha, o efeito também é bom? O efeito também é bom. Para uma pessoa, por exemplo, acima de 35 anos, o que a gente faz de diferente? A gente também introduz o bioestimulador de colágeno, porque a gente não produz a partir dos 35 a mesma quantidade de colágeno. Ela tem uma queda e a degradação é maior por fatores oxidantes. E aí a gente introduz, além do laser e do ultrassom microfocado, esse bioestimulador de colágeno e depois de alguma semana a gente vem com o preenchedor onde a gente precisar. Tá certo, então, como a doutora falou, a Vitória virou um frango na frigideira, né, doutora? Agora vamos ver o resultado dessa fritura aí da Vitória. Descreve pra gente aqui, doutora. A gente percebe que esse suco, ele sobe um pouquinho e dá uma diminuída nessa tensão. Dá um sorriso, Vi. Então, desse lado, você vai ver que ele marca mais que este aqui. Um pouquinho mais, mas vai ficar melhor ainda depois da ultrassom. Tá certo? A Vitória, vocês não conhecem, claro, a gente viu hoje, conheceu hoje, mas olha só, eu topei também participar, combinei com a doutora, e eu que vocês veem aí todo dia meu rosto na TV, vamos ver se vai dar certo comigo? Então, na próxima entrada, eu mesmo vou experimentar esse procedimento, espero ficar tão bem quanto a Vitória, né, Vitória? Sim, com certeza. Tá bom, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber. Daqui a pouquinho, o Kleber vai voltar. Para você que não está nos vendo, eu já te convido a ligar aí a sua TV ou colocar no seu celular, enfim, no seu computador, hittv.com.br, ou você vai no site ongrace.com, que você vai acompanhar agora a imagem do possível resultado do Kleber Werneck. O Kleber, a gente viu como ele está agora. Sim. E o Kleber vai voltar dessa forma. Vamos colocar na tela? É assim que o Kleber vai voltar. Com a cara do Cauã Raymond. E a gente vai acompanhar se o resultado deu certo aí ou não. Eu vou lá, hein? Até o finzinho. Aí eu vou lá, eu vou voltar repaginado também. Vamos lá, vamos acompanhar. 9h47. Vamos reler as mensagens que nós acompanhamos agora há pouco para Natália Penteado, biomédica, esteta, especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade, responder as dúvidas de vocês. Coloca na tela, diretor, por gentileza, para a gente ler as mensagens. Vamos lá, quem tinha mandado? Eu lembro que a Fernanda foi a última. A nossa equipe tá tentando organizar, arrumar direitinho a parte técnica do nosso WhatsApp, mas você pode continuar mandando as suas mensagens pra gente no 11 3226 1111. Será que agora deu certo? Queremos saber. Eu lembro de uma que perguntou sobre o bigode chinês, que muito me interessa também a resposta. Podemos chamar, produção? Vamos saber então quem mandou as mensagens. Gabriela, ela perguntou o seguinte: doutora, dúvida. Qual a diferença de harmonização e cirurgia? Fazer botox também é aderir moda? Porque eu ouço muito que não é bacana, que a testa fica lisa, que não precisa. Quem não precisa é fácil falar que não gosta. Vamos lá. Harmonização é uma coisa, cirurgia é outra, mas ambas se complementam, tá? A cirurgia plástica, principalmente facelifting, né? Que é essa cirurgia pra gente reposicionar rosto no geral, a gente vai fazer, lógico, sempre pacientes de 50 a mais, né? Quando o rosto realmente
está caído. E aí entra inúmeras coisas. Uma pessoa que acabou nunca se cuidando. Então, assim, quando ela vai se cuidando durante o tempo e fazendo procedimentos, muitas vezes ela não precisa chegar em cirurgia. Esse é o objetivo, né? Agora, uma vez que eu tenho um excesso grande de pele, a estética ela já não vai conseguir resolver. Aí eu preciso passar por uma cirurgia para remover aquele excesso de pele, reposicionar tecidos profundos, musculatura, tá? Então, esses são os casos, a diferença de uma cirurgia para uma harmonização. A harmonização, na verdade, é o nome que se deu dos conjuntos de procedimentos que a gente faz, que eu não gosto de chamar de harmonização, então, na verdade, são procedimentos para rejuvenescimento, né? Então, a gente tem o Botox, como ela mesma falou, e o medo de todo mundo do Botox é porque o Botox foi o primeiro procedimento que ele estourou. O primeiro procedimento que ficou mais comum. Então, todo mundo falava, eu não quero ter a boca de Botox. Era. Não é? É verdade. O coitado do Botox, ele levou a culpa por tudo. Começou várias coisas acontecendo e ele virou o culpado, entendeu? Só que o que acontece? O Botox nada mais é do que um medicamento que, quando aplicado na musculatura, ele relaxa a musculatura. Então, ele não vai deixar sua boca grande, ele não vai paralisar o seu rosto. Ele pode paralisar sim, se feito errado. Ele pode deixar sua sobrancelha parecendo um símbolo da Nike? Pode. Mas ele também pode te deixar natural e evitar que você fique com aquela ruga do bravo, evitar que você fique com aqueles pés de galinha. Então, assim, tudo é a mão de quem tá aplicando, entendeu? Então, você não precisa ficar completamente estático, a pessoa fez e não tá se mexendo. Não, se ela fez e não tá se mexendo, o problema, novamente, não é o procedimento, é quem aplicou. É uma medicação. Então, tudo é a dose. Não é aquela coisa de que nada é veneno e tudo é veneno, dependendo da dose aplicada. Então, a pecinha errada é a pecinha que tá atrás do produto, que é o profissional. É bom, nós estamos ao vivo no Relógio Rádio TV e o nosso assunto de hoje é harmonização facial. Então, você tem alguma dúvida sobre os procedimentos estéticos da sua face? Você quer fazer, tem vontade, mas tem medo? A Natália Penteado, biomédica esteta, especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade, está ao vivo no nosso estúdio. Nós temos o Kleber Werneck, que está também em uma clínica de dermatologia em Barueri, na Grande São Paulo. Daqui a pouquinho a gente fez uma brincadeira colocando a foto do Cauã Raymond, dizendo que ele voltaria sim, mas é claro, entrando na brincadeira mesmo. O Kleber é super bacana, super querido aqui na nossa produção e ele entra também na piada, né? E é super legal isso, esse clima descontraído. Mas o nosso objetivo aqui é tirar as dúvidas, desvendar mitos. Como a Natália disse, Botox. Botox sempre foi muito vilanizado, né? Digamos assim. Porque muita gente sempre associou Botox a tudo. Vou fazer Botox, mas ela quer dizer, quero fazer um preenchimento labial. Quero preencher a olheira. E ela fala, vou fazer Botox. Tudo é Botox. Só que por muitos anos, nós vimos muitos famosos, até não famosos, que acabaram virando meme pela cara de gesso, né? Parecendo uma estátua, a pessoa assustada. Não parece que tá assustada, feliz. E ela tá com a mesma cara, né? Tudo puxado, tudo assim. E isso que você disse, então, não é o produto em si. E sim o profissional, a quantidade que ele aplicou, aonde ele aplicou. Também. Então, assim, tem inúmeras coisas, né? Porque, assim, não é uma receita de bolo. Eu vejo aí falando assim, antigamente se fazia procedimento assim, hoje faz procedimento assim. Mentira! Gente, vai fazer o procedimento de acordo com o que aquele rosto pedir. Cada rosto tem uma individualização. Se eu tenho um protocolo pronto para todo mundo, eu estou indo contra o que eu falei da individualização. Então, tanto pontos de toxina botulínica, quanto preenchimento, tudo isso é individualizado. Se você tem um profissional que ele fala, olha, isso vai resolver o seu problema sem te ver, tá errado. Tá errado, porque não tem como. E a gente tem mais dúvidas no nosso WhatsApp, 11 32 2611 11. A Leninha. Bom dia, nossa rádio. Sobre a pergunta de hoje, eu gostaria de tirar o bigode chinês. E aí? Quem mais?
Acho que é uma das queixas mais comuns do processo do envelhecimento é o bigode chinês. E aí eu vou explicar de uma maneira mais fácil para todo mundo entender, tá? A partir quando a gente tem 32 anos, a gente começa a ter um leve bigodinho chinês, bem pouquinha coisa. Isso não é por falta de colágeno, isso não é por falta de estruturação, nada disso. O que acontece ali? A gente tem um pouco de reabsorção dos colchinhos de gordura da face, certo? Então, o pouco que você perdeu ali é o recheinho que você tinha ali dentro. E aí, como que a gente repõe esse recheinho? Com pequeno preenchimento ali naquela região, tá? Só para devolver aquele recheinho que foi embora. Que no caso de pacientes que estão fazendo uso de canetas emagrecedoras ou que estão passando por processo bariátrico, eles aceleram esse processo. Então, é como se eles acelerassem o processo do envelhecimento, porque eles perdem muito recheinho do rosto, tá? Então, assim, o rosto, eu sei que todo mundo, a gente fala mal da gordura, ninguém quer ter pochetinha de gordura, mas no rosto ela é importante. Ela faz parte da estrutura. Então, o que a gente faz? A gente repõe essa gordura que foi perdida. Com 30 anos, começou ali uma leve reabsorção. Agora, quando eu falo de um bigode chinês, de um paciente 40 a mais, 50 a mais, aí eu já tenho a queda dos colchinhos de gordura, que são essas gorduras aqui, que elas estão migrando, ela tá descendo. Que aí, nesse caso, é o que você falou no começo do programa, do Joe, que vai acumulando aquela gordura aqui embaixo. Então, na verdade, o bigode chinês e o Joe, ele começa a existir porque eu tive um derretimento, né? A minha estrutura da face, ela caiu. Então, pra gente resolver, a gente precisa devolver essa estrutura pro lugar. Então, existem alguns procedimentos que a gente possa fazer para reposicionar esse colchinho de gordura, como tecnologia, como os fios, né? Os liftings sem corte, que a gente reposiciona esses tecidos, como preenchimento se necessário. Então não vai ser para todo mundo que é a mesma coisa, entendeu? Vai depender. Se eu tenho um rostinho muito magro, vai ser provavelmente falta de gordura e um bioestimulador para estimular colágeno. Agora, se eu tenho um rosto mais cheio, o meu colchinho de gordura migrou. Eu vou precisar fazer uma ancoragem com fio, eu vou precisar ancorar com preenchimento em regiões estruturais, imitando o osso lá e gordura. Então não é uma coisa assim tão simples quanto parece, sabe? Vai ser muito da individualidade, mas tem como resolver e o melhor, tem como você ficar sem bigode chinês, né? Ou assim, menos possível, porque também depende do rosto. Tem rosto que ele é mais cheio e que a gente precisa ter um pouco desse vinco, tá? Então esse vinco também é necessário. Se eu tirar tudo, você vai ficar estranho, exatamente. Então assim, a gente vai eliminar de acordo com o que dá também. Cada caso, exatamente. Né? Então é muito individualizado, entendeu? Não é um negócio que a gente vai fazer a mesma coisa para todo mundo. Esse tá sendo o problema, porque a harmonização virou um nome tão difundido que a pessoa acha exatamente que ela vai entrar numa máquina, vai resolver tudo e vai sair tudo certo. E que é a mesma coisa para todo mundo. Então, não são procedimentos individualizados e é isso que vai trazer um resultado bonito. Então, você não vai precisar ficar parecendo outra pessoa. Eu falei com uma paciente essa semana, ela tinha um vinco, ela é novinha, tem 30 e pouco. Eu falei, olha, esse vinco é porque você é uma pessoa feliz demais. Você sorri muito e o seu bigode chinês é só uma leve marcação. A gente fez quase nada de preenchimento, muito superficial, só para hidratar aquela região. Sumiu o vinco, acabou. Que maravilha. 9h57, temos mais uma mensagem no nosso WhatsApp da Fernanda. Meu rosto ficou cheio de pele e flácido porque estou utilizando o Monjaro, mas morro de medo de cirurgia. Há algum procedimento, Natália, que ajude com isso? Só que daí não vai ser um procedimento apenas, vai ser um conjunto de procedimentos. Nesse caso, ela vai precisar fazer bioestimulador de colágeno, porque a gente precisa estimular o colágeno dessa pele, já que a gente tá aí com excesso de pele, excesso de flacidez. Nós vamos precisar trabalhar com tecnologia para reposicionar essa parte ligamentar, musculatura e tecido, tá? Como ultrassom microfocado no caso. E vamos precisar também devolver o recheio que ela perdeu do rosto, porque ela perdeu gordura também no rosto. Então, a gente vai precisar preencher em pontos estratégicos. Então, inclusive, tô fazendo uma paciente, nesse bariátrica, né, nesse momento, só que é um procedimento feito em etapas, tá? Então, assim, ela vai precisar de uns 3 meses aí para ter um resultado bem legal, mas dá sim.
Olha que legal. 9h58. Vamos fazer aquela pausa para acompanhar a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Alô, amigos, tudo bem? Eu sou o Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares e venho falar, você conhece a programação nova? Na RIT, nas rádios também, nas redes sociais, RRTV. Pastor Jaime, o que é isso? Olha só. Relógio, rádio e TV para você. Todos os dias, de segunda a sexta aqui, de 9 às 11 horas da manhã. Você encontra tanto na rede, como nas rádios e nas redes sociais. Nas redes, né, sociais, você encontra o nosso missionário R. Soares, a equipe, tem uma jornalista, tem o nosso locutor da rádio. O pessoal apresenta um programa dinâmico, falando das coisas que acontecem no dia a dia, né? Eu estava vendo esses dias como é que tem gente que tem pet em casa. Pet é fala do inglês, que quer dizer animal de estimação. E cada um, eu lembro quando eu era garoto, meu pai também tinha, nós chamávamos rato branco, né? Agora tem um nome mais bonitinho, hamster, mas era o rato branco lá. E lá em casa teve tantos animais e foi uma reportagem bonita. E fala, claro, de coisas espirituais também, mostrando do amor de Deus. Então divulgue para os amigos. É uma programação que vem para abençoar, que vem para edificar. Você vai gostar, pode ter certeza disso. De segunda a sexta, aqui na RIT. Vai mostrar a diferença, você vai ver coisas lindas, curiosidades, mas também coisas espirituais para a edificação do seu lar, a edificação da sua família. Não esqueça de avisar os amigos. Tanto passa na rádio como nas rádios, né? E também na RIT. E divulgar para os amigos. Qual é o objetivo? Sempre levando informação. Sempre levando o melhor para o povo. A RIT tem essa programação, que é uma programação que nunca vai assustar a família, nunca vai decepcionar a família e tira as crianças da sala, olha, desliga ali. Não, é uma programação de 24 horas, é só programação sadia. Divulgue a rede, divulgue as rádios, divulgue esse programa RR, você vai gostar. Relógio, rádio e TV. Então, RRTV. Você vai falar para os amigos, vai falar para a família e você vai ficar ligadão conosco, tá bom? Então, divulgue aí. Eu estou aqui na sede de São Paulo, na Avenida São João 791, onde todos os dias nós temos cultos aqui de 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. A diferença é quando é feriado, aí os horários são diferentes. Fora disso, é sempre neste horário. Sábado, o missionário sempre está conosco aqui, 9, 14, 18 horas. Qualquer viagem ele anuncia antes, mas é o Sábado das Maravilhas. Eu costumo dizer que é uma escola do Espírito Santo, onde o povo vê maravilhas de Deus, vê muita manifestação do poder de Deus. E o domingo, toda pessoa que quer vencer na vida deve escolher um horário de domingo e marcar aquele horário como o seu horário, 7 da manhã, 9 da manhã, 11. Nesses horários, costuma pregar sempre o missionário R.R. Soares. Qualquer eventualidade, viagem, ele avisa antes. À tarde eu continuo 14, 16, 18 e quando tem Santa Ceia, tem 20 horas também. Anote o endereço sede, Avenida São João 791. Agora, divulgue para os amigos, RRTV. Relógio, rádio e TV, para você, para a sua família e para os amigos. Uma programação dinâmica, uma programação sadia, como é toda a programação da rede. Um abraço para vocês. Não esqueça, com Cristo você é mais do que vencedor. Na graça de Deus, você sempre vence. 10h02 no horário de Brasília. O mercado de beleza no Brasil comemora os avanços, viu? Cresce a busca por procedimentos estéticos, como nós temos falado nesta manhã, para equilibrar proporções, rejuvenescer a pele e também realçar traços naturais. A harmonização facial é uma combinação de técnicas usadas para melhorar a aparência, dando um ar mais jovem. Entre os procedimentos mais usados, destacam-se o preenchimento com ácido hialurônico, o uso da toxina botulínica e dos bioestimuladores de colágeno. As técnicas são planejadas e aplicadas de acordo com a necessidade específica de cada rosto. O objetivo das técnicas é dar volume, melhorar o contorno, amenizar as rugas e estimular a firmeza da pele, reduzindo a flacidez. A intenção é que esse conjunto de procedimentos estéticos possa trazer um equilíbrio nas proporções, rejuvenescimento da pele e realçar os traços naturais. Os resultados duram entre 6 a 24 meses. O tratamento não é
um protocolo único, mas uma combinação de técnicas planejadas para as necessidades de cada rosto. Uma avaliação individual é indispensável para evitar os exageros e também garantir a segurança. Os procedimentos devem ser realizados por médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos ou outros profissionais de saúde habilitados e com especialização em estética. É importante consultar os conselhos de classe oficiais, como a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ou também buscar orientações em centros de excelência para garantir que o profissional está qualificado. A harmonização facial no Brasil teve um rápido crescimento no número de profissionais por causa da alta procura por procedimentos estéticos e da variação significativa de custos. Somente o Conselho Federal de Odontologia registrou mais de 4.000 cirurgiões dentistas especialistas na área em 2024, o que representa um salto de 50% em relação aos 2.675 profissionais contabilizados em dezembro de 2023. O Brasil realiza mais de 47 mil procedimentos anuais de harmonização facial e já se consolidou como um dos maiores mercados globais em intervenções estéticas minimamente invasivas. 10h05. Vamos falar ao vivo agora com a psicóloga e neuropsicóloga Daniela Fontes, porque, gente, até onde vai a busca por se sentir bem e quando é que o espelho deixa de ser um reflexo e passa a ser uma verdadeira armadilha para nossa mente? Você já parou para pensar nisso? Nós vivemos na era dos filtros das redes sociais que ditam padrões inalcançáveis. Você já deve ter pego o seu celular para tirar uma foto, colocou um filtro ali e gostou do que viu. Na hora de tirar a foto sem o filtro, você fala, meu Deus do céu, como eu sou horrível, né? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mudar. E aí você passa a enxergar defeitos, né? Ou enxergar coisas que antes não realçavam aos seus olhos, que não te incomodavam. E depois do filtro, gente, olha, muita gente ficou realmente... parou de gostar de si mesmo, da sua aparência. Vamos falar sobre esse assunto, qual o preço emocional de tentar alcançar a perfeição a qualquer custo, com a psicóloga e neuropsicóloga Daniela Fontes. Daniela, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, Dani. Obrigada, bom dia. Bom, Daniela, vamos começar... Falando... Pode falar, pode seguir. É um tema muito interessante porque a gente percebe o quanto isso tem impactado na saúde mental das pessoas, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre isso. Vamos lá, então, Daniela, quando a gente deve observar, a partir de que momento que a busca por essa beleza inalcançável, né, esse padrão de perfeição que realmente não existe, quando essa busca deixa de ser saudável? Considerando a saúde mental, tudo aquilo que começa a gerar um tipo de prejuízo já precisa, né, levantar um alerta. Existem pessoas constantemente insatisfeitas com o corpo, com a aparência e passam a ficarem escravas e reféns, né, do espelho, ou às vezes até entrar num processo de evitação do espelho, uma dificuldade com a autoimagem, social em decorrência, né, dessas dificuldades com a autoimagem. Então, tudo isso acaba, né, já dando alertas importantes relacionados a essa questão da imagem. Então, sim, já é um momento para você parar para pensar que existe um prejuízo social. Em decorrência disso, a busca constante por essas reparações, porque tem pessoas que buscam a reparação e de uma forma onde nunca elas... Nós estamos falando com a Daniela Fontes, psicóloga e neuropsicóloga, de forma online, mas a conexão ela está falhando e a gente teve uma dificuldade para entender o que a Daniela estava falando. Se a nossa produção conseguir reconectar, então,
Com ela a gente segue a entrevista, mas agora vamos voltar com o Kleber Werneck, da Clínica de Dermatologia na Grande São Paulo, em Barueri. Kleber, de touquinha, já está com um avental, né? Preparado para passar, então, pelas mãos de fada da doutora. E aí, Kleber, qual que é o próximo passo? Olha, primeiro, Tabata, quero comentar, muito legal, né? Essa abordagem, a expectativa que a pessoa cria, a realidade depois do procedimento. E eu vou perguntar aqui para a doutora. No final da minha primeira apresentação, aparição aí, vocês colocaram, né, uma foto de um galã aí. Eu vou perguntar para a doutora aqui, eu vou ficar parecido com o Cauã Raymond? A gente vai fazer a sua versão do Kleber Raymond. Vai ficar perfeita, com os seus traços melhorados. É o melhor de cada pessoa, né? Exatamente. É viver na sua pele a sua beleza. Olha, e vamos começar mostrando aqui, ó. Olha só como o trabalho é profissional. É feita uma foto aqui e tudo preparado, tudo estudado. Então, explica pra gente, explica para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, o que vai ser feito. Hoje a gente vai fazer a parte do que a gente chama de pé de galinha. Então, dessa região, que a musculatura, ela se contrai. E aí ela vai formando essas rugas, que neste caso temos as dinâmicas, que é quando a gente faz o movimento da musculatura, e a estática, que é como se fosse um papel amassado. Nós vamos utilizar o ultrassom microfocado para quê? Para passar como se fosse um ferro. Então, aquecer na camada mais superficial, média e na profunda, para a gente melhorar esse aspecto, enquanto dinâmico e quanto estático. Então, não vai ficar mais parecendo tanto, e quando você fizer, vai ser de forma mais leve que elas vão aparecer, as ruguinhas. Agora, o resultado total mesmo, definitivo, essa mudança, a transformação, em quanto tempo ele aparece? Perfeito, Kleber. Isso é muito importante de alinhar de expectativa. A partir de 30 dias, a gente já tem a renovação do ciclo de colágeno. Isso já começa a aparecer e melhora até 90 dias. Então, é um resultado que vem crescendo. E é muito legal que os pacientes começam a falar, olha, doutora, tá melhorando mais ainda. Então, eu já tô feliz com os 30 dias, mas já tá melhorando. Então, vamos combinar daqui 30 dias a gente voltar aqui e mostrar essa transformação no meu rosto? Perfeito. A gente vê a melhora da qualidade de pele, vê a melhora e o que precisar dar aquela ajeitadinha de estrutura, com certeza. Tá combinado, então. Mas antes da gente começar, o que me preocupa, você falou passar como um ferro. Vai doer, doutora? A beleza não dói, Kleber. Então, vamos lá. Vamos encarar primeiro aqui, ó. Vou deitar aqui na maca. Vamos ver como vai ser aqui. Doutora, Tabata, Breno, vocês podem comentar aí enquanto a doutora faz o procedimento. Nós estamos acompanhando ao vivo o Kleber passando por um procedimento estético em uma clínica de dermatologia na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. A médica dermatologista fazendo então as marcações nos olhos do Kleber. Nós estamos aqui ao vivo no nosso estúdio com a Natália Penteado, que é biomédica e esteta especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade. E eu vou pedir para ela também me ajudar a descrever o procedimento. Ela vai fazer, então, vai tirar as ruguinhas chamadas pés de galinha? O equipamento que ela vai usar agora, que é o ultrassom microfocado, ele vai ajudar tanto no estímulo de colágeno superficial dessa pele, então ele vai melhorar a qualidade da pele no geral dessa região, e ele também trabalha a parte muscular. Então é como se ele fizesse uns leves grampeamento, tá? Interno, né? Através do calor, que vai melhorar essa parte muscular. Então, ele não tem aquele efeito 100% do Botox, que quando você sorri não vai ficar nada de ruguinha, porém, ele tem esse efeito gradativo, principalmente na pele, que é essa melhora de qualidade de pele, de colágeno, que é o que a gente precisa, de fato, depois dos 30 anos. E não dói mesmo, Natália? Olha, não dói. É um leve desconforto ali. Nada é 100%, né? Assim que você fala assim, não vou sentir nada. Aí a gente tá, mas dor é muito individual. Mas é bem tranquilo. É o que ela falou. Acho que a beleza não dói. Acho que se olhar no espelho e não gostar do que vê, dói mais. É pior. É pior. Agora, esse então, ele não precisa de anestesia. Ela fez um ponto. Eu vi, acho que antes, né? Ela tinha passado anestesia local. Mas como é um equipamento e ele é bem tranquilo mesmo, não tem necessidade de anestesia, não. Olha, que interessante. É bem tranquilo. E é indicado a partir de qual idade, Natália?
Então, eu nunca falo 100% de idade, porque depende muito da indicação de estrutura, vivência da pessoa, né? Se ela emagreceu muito ou não. Mas a perda de colágeno, ela se dá a partir de 30 anos. A gente para de produzir colágeno e começa a perder esse colágeno com 35, né? Degradar esse colágeno. Então, é interessante, quando a gente fala de rejuvenescimento e gerenciar o processo do envelhecimento, eu quero envelhecer bem, não quero parecer outra pessoa, mas também não quero que a idade me maltrate. Então, a partir dos 35 anos, já é legal a gente iniciar alguma coisa assim. Nós são 10 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o Kleber Werneck, dessa clínica de dermatologia em Barueri, para acompanhar então o resultado desse procedimento estético, para saber se ele vai voltar então Kleber Raymond, como a doutora bem disse. Ela prometeu, a gente quer saber se vai dar resultado. Gente, nós estávamos falando agora há pouco com a Daniela Fontes, psicóloga e neuropsicóloga. A nossa equipe conseguiu reconectar com ela online, né? Conectar novamente a entrevista com ela. Daniela, o áudio estava falhando um pouquinho. Eu vou fazer mais uma pergunta para a gente tentar, de certa forma, auxiliar, orientar o nosso público. A partir de que momento a busca pela aparência, ela começa a se tornar uma obsessão doentia, né, por essa estética irreal? A gente vive numa sociedade onde as pessoas atribuem valor à imagem. Então, assim, é natural que as pessoas busquem, né, correções estéticas, até por pontos que incomodam, então é algo que faz sentido. Agora, o que né, acaba gerando problemas? Quando isso passa a ser uma obsessão mesmo. Então, a pessoa ela está constantemente insatisfeita, essas insatisfações elas começam a gerar prejuízos para a pessoa, no sentido de trazer dificuldades em relação até a parte social dela, ela passa por isolamentos, ansiedade, depressão, né? E isso traz impactos significativos e prejuízos para a própria vida dela, gerando esse ciclo de insatisfação. Então, ela busca reparações que depois, né, num curto período de tempo, aquilo ali já não a agrada mais e ela fica numa busca constante, né, por uma perfeição que não existe, que é inalcançável, né? Dentro da psicologia, a gente tem um transtorno associado a isso, que é a dismorfia corporal. Então, a pessoa ela passa a se enxergar de uma forma negativa, ainda que ela tenha, né, alguns pontos de incômodo dela que são imperceptíveis aos olhos das outras pessoas. Mas a partir da visão que ela tem, é uma visão de que aquilo ali é inaceitável, enfim. E ela passa, né, a buscar essas reparações de uma forma onde, né, a gente acaba acompanhando e vendo isso dentro dos acompanhamentos estéticos, né, de pessoas que ficam desfiguradas em decorrência disso, porque não tem um freio, né? Na busca pela perfeição, elas vão, né, gerando prejuízos significativos. Aí sim elas passam a ter prejuízos na vida delas. Agora, Daniela, qual é o principal caminho, se há um caminho para ressignificar a relação com o espelho? O principal caminho é o autoconhecimento e, assim, a autoestima ela é fundamental, mas a imagem ela é parte da autoestima, não é o que compõe a nossa autoestima. Então, existem questões que são muito mais importantes relacionadas também, né, aos nossos valores, a quem nós somos, ao nosso autoconhecimento. Então, né, o autoconhecimento, ele é um aliado dentro desse processo. Então, a gente se reconhecer em quem a gente é e ver a grandiosidade do nosso ser é fundamental. O processo psicoterápico e muitas vezes quando a pessoa se vê numa condição de uma busca incessante, de uma insatisfação constante, que a família observa e até o próprio profissional da saúde que está, né, efetivando esses procedimentos, é importante se atentar até para realizar os encaminhamentos necessários, porque às vezes o que a pessoa precisa não é de uma intervenção estética, ela precisa de um acompanhamento psicológico porque ela está com um problema de saúde mental.
E outro fator fundamental é que a gente tenha filtros, né? O principal filtro que a gente precisa aplicar na vida é o filtro do senso crítico e de entender os limites, né? E até onde a gente pode ir dentro dessa questão, né? Perguntar exatamente sobre essa questão de filtro, Daniela, porque antigamente, na época de câmera fotográfica, nosso público que nos acompanha e é dessa época vai lembrar, quando a gente tirava foto com um filme, você tinha ali 28 possibilidades de foto. Do jeito que 28 tinha 36, enfim, tinha um filme. Você batia a foto, do jeito que saiu. E todo mundo, né, ficava satisfeito, porque o importante era registrar o momento. E a gente até olhava, ria quando saía alguma pessoa com careta, quando você tava com o cabelo bagunçado, você ria, né, com seus familiares e seguia a vida, guardava a foto, sempre pegava ali para relembrar. Agora temos o celular na palma da mão, tirou foto, você tira 500 fotos do mesmo jeito, na mesma posição, com a mesma cara e não gosta de nenhuma. Aí vai lá, pega um filtro na rede social ou no celular, muitos já vêm com filtro na ferramenta da câmera, e você começa a tirar fotos só com filtro. E eu nem digo aqui por experiência própria, conheço muitas pessoas que realmente só tiram foto com filtro e compartilham comigo dizendo: eu não gosto de mim, só tiro foto com filtro. Isso não é preocupante? Não tá? A pessoa, ela não precisaria de uma ajuda? Com certeza. Porque já é um primeiro indicador de que ela está buscando, né, algo inalcançável. Porque dentro do ponto de vista, né, da realidade que a gente vivencia, o filtro ele não é algo que a gente vai alcançar com nenhum procedimento, né? Ele é uma máscara que você coloca. Então, assim, você buscar isso como um ideal para a sua vida é um caminho para você se frustrar, porque é algo realmente inatingível. Inclusive, dentro da literatura, a gente tem, né, uma terminologia focada nisso, né, nesse tipo de condição, onde a pessoa se chama SNAP dismorfia, que é relacionado à busca incessante. Inclusive, tem pessoas que chegam, né, no profissional que vai realizar o procedimento de harmonização facial com a imagem do filtro e ela busca aquela perfeição da imagem que é o ideal da vida dela. Então, já demonstra que a pessoa está numa condição de adoecimento e de sofrimento psíquico pela dificuldade de aceitação da autoimagem. Então, sim, são pessoas que, né, já é um primeiro sinal de que essa pessoa ela precisa de auxílio, precisa de ajuda, precisa entrar com uma intervenção, né, um procedimento, né, uma intervenção psicológica, né, avaliação psicológica, para que ela consiga lidar com essa imagem, aceitar a imagem que ela vê no espelho. Importantíssimo esse assunto, para a gente até identificar, se avaliar, né, quem nos acompanha pelo rádio, pela TV, pela internet, pare, né, para refletir tudo aquilo que a Daniela trouxe aqui, para saber se você não está nesse ponto já de dismorfia, você não se gosta mais, você olha no espelho, não está mais satisfeito, tenta se comparar com outras pessoas, né? E aí é o caso, sim, de buscar ajuda de um profissional de saúde mental. Eu quero agradecer muito a Daniela Fontes, psicóloga e neuropsicóloga. Vou passar o @ dela para, se você tiver alguma dúvida, quiser segui-la no Instagram, entrar em contato com ela, é @Daniela com 2 L's, Fontes Psico. @Daniela com 2 L's, Fontes Psico. Daniela, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Relógio Rádio TV. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você. 10h22 agora, nós estamos ao vivo pelo rádio, pela TV, pela internet, o nosso WhatsApp está aberto, o canal sempre... Tá bombando, hein? Bombando e disponível para receber seus comentários, participação, quer comentar com a gente, eu não gosto de procedimento estético, eu gosto, tenho dúvida, só mandar no 11 32 26 11 11.
E temos aniversariante, né? Aproveitar esse clima aqui de descontração, falando de beleza, falando de estética, de bom senso. Vamos dar os parabéns para o Ale Moreira, ele que é editor de vídeo, a produção entregou pra gente aqui. Tá fazendo aniversário hoje. O Ale, parabéns, né? Tudo de bom pra você e a todos os aniversariantes do dia que nos acompanham nessa manhã, né, Tabata? Muitos anos de vida pro Alê, nosso parceiraço aqui do Relógio Rádio TV, de toda a equipe, um excelente profissional e que, aliás, daqui a pouco, quando terminar o programa, eu vou perguntar pra ele: o Alê, quantos aninhos você tá fazendo? Quer fazer um procedimento estético? Já pensou em fazer? Você mexeria? Tirar os cabelinhos branquinhos que já estão nascendo ou vai fazer alguma coisinha no rosto? Vou querer saber daqui a pouco com ele. Mas agora vamos voltar com o Kleber Werneck, porque a gente soube que o Kleber tava, gente, chorando de dor por conta desse procedimento que ele tá fazendo. Tava fazendo umas caretas. E a gente quer acompanhar, então, só rapidamente para saber se é isso mesmo. Porque nós achamos que o Kleber seria corajoso, mas não, gente, tem lágrima nos olhos dele mesmo. Ah, mas homem é fraquinho, viu? Olha, te falar. Não é, pode ser sentimental. Ah, ele tá emocionado? Ele tá emocionado porque vai voltar um Cauã Raymond, é isso? O galã da Hit TV? Bom, gente, muito bacana acompanhar esse procedimento ao vivo. Então, olha só o antes e depois do Kleber. A expectativa aí, Você gente. sabe que tem gente tirando onda com ele aqui no nosso WhatsApp, dizendo que com o Kleber só um milagre. Isso é maldade, viu, gente? Faz isso não. Vamos abrir o nosso WhatsApp, gente. 10 horas e 24 minutos. Meu Deus do céu. Olha, ri desse jeito de manhã. Vamos acompanhar quem mandou as mensagens pra gente. Roseli. Bom dia, Roseli. Bom dia. Eu acho que se for para melhorar a autoestima é válido, desde que seja feito sem exageros. Importante. Boa. Ana Laura, eu não faria qualquer tipo de harmonização facial porque eu acho que muda sim a sua essência, a sua identidade visual, etc. Foi isso. Amo muito nossa rádio. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada, Ana. A Selma de João Pessoa. Graça e paz. Nunca fiz harmonização facial e nem tenho vontade. Deus abençoe a todos. Boa. Samili, eu acho que se pronuncia assim, de Recife. Bom dia. Acredito que a prioridade de mudança é, sem dúvida, de dentro para fora. Quem tem sua identidade definida é totalmente completo ao ponto de não ver defeito ou necessidade alguma de mudança por fora. Enfim, qual a vantagem de estar lindo por fora e dentro ser feio, não é mesmo? Júnior, não mudaria nada porque tem o rosto mais lindo do mundo. Autoestima é tudo. Ah, gente, só acredito vendo, Júnior. Cadê sua foto? A Lu mandou mensagem também. Interessante assunto sobre estética. Obrigada, Lu. Silvana Castro, a doutora Natália é maravilhosa, uma excelente profissional. Ainda quero fazer uma harmonização com ela. Olha aí, doutora. Ai, muito obrigada pelo carinho, Silvana. Gente, olha só, o nosso WhatsApp ainda está, nossa equipe está lá acompanhando as mensagens. Você pode mandar pra gente ainda, tá bom? Fica bem à vontade. Você que nos ouve, não conseguiu anotar ainda o número? Já pega o seu celular rapidinho, a caneta que você e anota. tocou no assunto, sobre descaracterizar, né, a pessoa com os perfis, né, os filtros, né? E às vezes, não que a gente fica bisbilhotando na condução as mensagens dos outros, pelo amor de Deus, não me interprete mal, hein, gente? Mas às vezes você vê, assim, principalmente a mulherada, os homens também, às vezes, com uma foto de perfil, assim, de face no celular, que você fala, não é ela, né? Tipo assim. O Breno, polêmica, Breno, o que é? Não é ela, não é possível. Previsão do tempo, por favor. Eu não vou mandar mensagem pro Breno mais, porque agora eu vou saber que ele tá julgando minhas fotos de perfil. 10 horas e 27 minutos, vamos acompanhar mais a previsão do tempo. Em Manaus, o dia começa com sol, mas tem aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 31 graus e a mínima de 26 graus. Goiânia tem sol. A temperatura chega a 33 graus. A mínima fica em 19 graus. Sol com algumas nuvens em Vitória. Não há previsão de chuva. A mínima é de 17 e a máxima 30 graus.
Em Natal também tem sol e pode ter chuva passageira. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Já em Curitiba, o dia de sol, a mínima de 14 graus e a máxima 27 graus. Relógio Rádio TV. Uma palavra só resolverá qualquer problema que a mim vier. Como disse o centurião, e agora digo eu também. O meu dilema é ver que tens todo o poder e que basta ter fé. Pai, confesso que às vezes é tão difícil crer. A grande luta não é contra a carne, é contra o meu próprio mal. O bem que eu quero não faço. Senhor, eu já fui louvado, fui justificado. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor. Senhor, olha pra mim mais uma vez. Não posso falar e nada acontecer. Eu sei que o segredo é somente crer em ti, Senhor. A grande luta não é contra a carne, é contra o meu próprio mal. O bem que eu quero não faço. Senhor, eu já fui louvado, fui justificado. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor. Senhor, olha pra mim mais uma vez. Não posso falar e nada acontecer. Eu sei que o segredo é somente crer em ti, Senhor. Quando mudarás todo o meu eu, dá-me o teu parecer. Vem em meu socorro outra vez, faz minha vida resplandecer. Senhor, eu já fui louvado, fui justificado. Preciso da tua ajuda, preciso do teu amor. Senhor, olha pra mim mais uma vez. Não posso falar e nada acontecer. Eu sei que o segredo é somente crer em ti, Senhor. Uma palavra só resolverá. Temos mais WhatsApp? Dez horas e 32 minutos agora. Vamos a mais um giro pelas principais notícias, saber o que é manchete no noticiário desta manhã de terça-feira, 28 de julho de 2026.
O Brasil apresentou um pedido de consultas aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias, da OMC, Organização Mundial do Comércio. O país contesta as medidas tarifárias adotadas pelo governo norte-americano, consideradas injustificadas e incompatíveis. E o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço decide hoje sobre a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais em lucros do fundo. Caso seja aprovada, a medida deve beneficiar aproximadamente 138 milhões de trabalhadores. A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, toma posse hoje em uma cerimônia realizada em Lima, capital do país. O presidente Lula não deve comparecer e será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esporte, Zinedine Zidane é oficialmente o novo treinador da França. Depois de muita especulação, o nome foi confirmado finalmente pela Federação Francesa de Futebol. O contrato é válido até a Copa do Mundo de 2030. O trabalho começa em setembro, já com foco na estreia da Liga das Nações. E um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o Japão e deixou mortos e dezenas de feridos na província de Kumamoto, no sul do país. A gente atualiza a notícia porque, segundo autoridades, o tremor causou danos a prédios e casas com registro de desmoronamentos. O número de feridos está estimado em 50 pessoas, mas pode subir. Um shopping em Kashima teve uma forte explosão após o terremoto e a estrutura desabou parcialmente, deixando várias vítimas. Cerca de 30 trabalhadores ficaram desaparecidos no estabelecimento. Segundo a agência meteorológica japonesa, o terremoto teve seu epicentro em terra próximo às cidades de Kumamoto e Uki, na ilha de Kyushu, no sul do país. O tremor teve profundidade de apenas 10 quilômetros, considerado muito próximo à superfície, e foi acompanhado de 4 tremores secundários menores. Um alerta de tsunami foi emitido logo após o terremoto, mas foi cancelado cerca de 2 horas depois por autoridades meteorológicas do país e também dos Estados Unidos. 10 horas e 35 minutos. Vamos acompanhar as mensagens que vocês estão nos mandando nesta manhã sobre harmonização facial. Você faria? Já fez? Tem alguma dúvida? Queremos saber. Manda pra gente no 11 3226 1111 e já temos mais algumas que a gente vai ler a partir de agora. Raquel, eu sou satisfeita com a aparência do meu rosto. Tenho 43 anos e acho que é lei natural da vida o envelhecimento. Não pinto meus cabelos, não uso cílios, enfim, sou como Deus me criou e tenho orgulho disso. Valeu, Raquel. Mandou a foto dela acompanhando a gente. Obrigada, Raquel. A Márcia de Campos dos Goitacazes, é isso? É Goitacazes? Acho que eu tô falando errado. Bom dia, parabéns a você e a todos da Rede TV Jornalismo Top. Boa terça. Muito obrigada, Márcia, para você também. Maria Luísa de Itaquera. Parabéns pela programação, Maria. Beijo. Giovana Madri, acompanhando o programa, muito bom, que Deus abençoe. Ontem fomos na reunião do missionário em Porto Alegre, uma bênção. Olha que legal. Boa. Carlos Alberto, bom dia, Carlos. Sou pastor aqui em Altos, Piauí. Gosto muito dessa programação. Muito obrigada a todo mundo que participa com a gente nesta manhã de terça-feira. A gente agradece demais a todos pelas mensagens. Um prazer enorme. Que moral, hein? Hoje o pastor Jaime de Amorim Campos em pessoa, mencionando o RRTV, Rádio Relógio TV. Demais, demais. Gente, são 10 horas e 36 minutos. Nós estamos ao vivo no nosso estúdio com a Natália Penteado, biomédica e esteta, especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade. E também daqui a pouco vamos voltar com o Kleber Werneck numa clínica de dermatologia em Barueri, na Grande São Paulo, para saber como ele ficou depois daquele procedimento estético facial que ele estava fazendo e chorando também de dor, né? Porque, olha,
Homens, né, gente? Tem uma gripezinha e parece que já vai pra UTI. O quê? Natália, a gente falou muito, né? E foi muito bacana todos os alertas que você trouxe aqui pra gente, porque muitas pessoas, até mesmo nas mensagens que nós lemos no WhatsApp, com aquela visão de que todo procedimento estético é padrão, todo mundo ficar com a mesma cara, porque tiveram pessoas que exageraram e tem aquele temor de ficar assim também. Nós separamos algumas imagens de famosos depois de alguns procedimentos estéticos. E a gente vai acompanhar, é claro que para você que só nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo, você não vai ver as fotos que colocaremos na tela. Mas a gente vai mencionar o nome de cada um e se você quiser acompanhar, você pode ir na hittv.com.br, no site ou pelo ongrace.com ou ligar a sua TV na Hit TV. E depois, é claro, o Relógio Rádio TV, ele será postado na íntegra no nosso canal no YouTube, Hit TV, e também no canal Relógio Rádio e TV. Vamos acompanhar, então? A primeira, teve um ator, Mário Gomes, que também passou por um procedimento estético. Olha, ficou bem... Excelente, não mudou rejuvenesceu assim, muito. pra melhor. Exatamente, mas percebe que ele não mudou nenhuma característica física dele? Não mesmo. A gente só foi devolvido o que o tempo levou. Então, assim, melhorou as rugas, a flacidez, tirou aquele aspecto de cansaço, né? Que o tempo ele vai trazendo aquele aspecto de cansaço, tristeza, devido à queda dos tecidos, e só reposicionou. Ele tá lindo, mas ele continua com as mesmas características físicas. Isso é o legal, né? E aí até desmistificando, né, os procedimentos estéticos. Você vê um ótimo exemplo, né, do Mário Gomes. Agora a cantora Elba Ramalho. É claro que nessa segunda foto do depois, eu tô na dúvida se não tem algum filtro, alguma edição, né? Me parece que tem uma edição também. Tem questão de luz, maquiagem, né? Mas, assim, pela foto a gente já consegue ver que ela também continua com as mesmas características. Ela não tem nada, quando a gente repara na imagem dela, não tem nada que chama muito a atenção. Ela tem uma imagem proporcional, que é o que a gente falou. Então, se ela continua com as mesmas características físicas, tá bonita, melhorou um pouco aquela aparência de flacidez que a idade vai trazendo, mas continua bonita sendo quem ela é. E temos o ator Rafael Cardoso, vamos acompanhar o antes e depois do procedimento estético. Não sei, a foto do depois, ela tá um pouco esquisita, parece um pause de algum vídeo, né? Não me parece ser uma foto muito boa para analisar. Vocês não querem se comprometer, né? Olha. É porque ele é um ator, ele é bonito, é considerado um galã, né? Enfim, não falando do profissional. Mas o depois parece tá um frame difícil. de um vídeo e parece, é realmente difícil de analisar. Se a gente olhar só pela imagem, a gente consegue ver que o rosto dele tá muito cheio, né? Mas aí a gente precisa entender o porquê que tá assim. Foi a questão da luz, o que aconteceu ali, entendeu? Porque também a gente tá pegando uma foto que ele tava bonito, arrumado, né? Com o frame de um vídeo que talvez não faça jus ao como ele está. Então, vamos saber então agora o antes e depois do Kleber Raymond. Aliás, Kleber Werneck, nosso repórter direto da Clínica de Dermatologia em Barueri. Olha como o Kleber ficou bonito, gente. Deu resultado, hein? Quero ir nessa clínica também. Quem sabe eu volte a Anne Hathaway. Ou a Gisele Bündchen, hein, gente? Olha, adorei. Cadê? Vamos saber, então, como o Kleber ficou. Gente, olha, deu resultado. Gostei. Depois o Kleber passa o endereço da clínica ou eu vou na Natália para ela me transformar também. Vamos, Kleber, e aí, como foi o resultado? Conta pra gente. Vou pedir também pro cinegrafista que está com você, se puder aproximar para mostrar melhor a sua pele, pra gente saber se o resultado foi positivo. Olha, Tabata, olha, Breno, foi tão bom que eu até chorei de emoção. Fiquei tão bonito que eu chorei emocionado com o resultado.
E nós vamos mostrar daqui a pouco em detalhes, até com fotos, mostrando a diferença. Antes, tá aqui ao meu lado a doutora e ela vai mostrar esse tipo de procedimento. Vocês viram eu passando, ele tem um certo incômodo, mas é coisa muito mínima, muito pequena, muito suportável, ainda mais se a gente comparar o resultado que tem depois. Mas primeiro, doutora, eu quero que você fale para as pessoas qual é o critério para procurar, antes da gente mostrar esse resultado, qual o critério para procurar um bom profissional? Quais os cuidados que a pessoa deve ter? A gente deve sempre procurar um profissional que também alinhe as expectativas. Então, no meu caso, eu prefiro um resultado mais natural, qualidade de pele. Procurar alguém que tenha os equipamentos em dia. Então, equipamentos que sejam feitos a manutenção completa. Pessoas que saibam lidar com a energia, com o calor da máquina. E que te entregue o que você espera. Então, a parte de alinhar expectativas, claro, deixando o nosso Kleber Raymond, por exemplo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque agora a gente vai mostrar toda a tecnologia que ela usou comigo. Olha só, explica pra gente esse aparelho, por exemplo, a gente tá vendo um monitor aí com um desenho mapeando o rosto. Como que funciona isso? Qual que é a importância? Por favor, fica aqui do meu lado pro Serginho mostrar. O que a gente vê? Aqui a gente tem 3 ponteiras diferentes, de profundidades diferentes. Quando a gente coloca no rosto do paciente, a gente consegue ver a camada mais superficial, a média e o SMAS que eu comentei com vocês, que é aquele do lençol esticando. E aí, a gente atua com essa ponteira fazendo pontos de calor. Vocês vão até ver que tem um pouquinho de vermelho na foto do Kleber no pós, porque esses pontos de calor vão ajudar na coagulação e produzir bastante elastina, colágeno, vai estimular o nosso fibroblasto para melhorar a camada mais superficial e em 90 dias mostrar uma melhora significativa de tração também. Olha, então é uma tecnologia sofisticada que faz o mapeamento da pele e as camadas, desde as mais superficiais até as mais profundas. Olha que tecnologia. Mas agora, então, vamos ao resultado final. Doutora, vamos mostrar aqui, ó. Olha as fotos aqui no monitor e a doutora vai explicar detalhadamente. Por favor, Serginho, mostra pra gente. Então, aqui a gente já consegue ver a melhora imediata das nossas rugas dinâmicas. Então, quando o Kleber já deu um sorrisão, olha como a gente melhorou as linhas e como a gente diminuiu a tração da musculatura também. Então, isso aqui, em 30 dias, a gente vai melhorar. Essas linhas vão aparecer menos ainda e também a qualidade de pele em volta, até mesmo manchinhas. E, Kleber, é importante ressaltar que isso aqui não é só para celebridade não, viu? Isso aqui todo mundo pode ter. Hoje a gente tem várias tecnologias, tem coisas acessíveis e, por exemplo, em alguns pacientes, dependendo da qualidade de pele, a gente faz uma vez ao ano. Em outros pacientes, a gente tem que fazer de 6 em 6 meses, dependendo muito do que a gente realmente alinha de expectativa com o paciente e, claro, do estímulo de colágeno junto para potencializar e o skincare. Muita gente esquece, mas o skincare também é essencial. Esse aspecto que você falou, primeiro importante, a periodicidade. A pessoa não precisa vir sempre, né? Dá para ela fazer e depois ter uma manutenção. Isso mesmo. Principalmente o ultrassom microfocado, a gente pode ter uma manutenção anual ou semestral. E o laser, às vezes a gente tem 4 sessões seguidas, dependendo da qualidade de pele. Depois a pessoa segue com o skincare em casa mesmo. Com o caso do bioestimulador, é uma vez ao ano. Até em pacientes mais novos a gente faz, principalmente para quem corre e cai um pouquinho o rosto, de 2 vezes ao ano, de 2 em 2 anos, perdão. E, claro, o preenchimento depende também, mas ele pode durar de 8 a 12 meses. Outra questão importante que você citou é que muita gente vê artistas fazendo, acha que é muito caro, inacessível. Hoje não é tão inacessível como já foi no passado, né? Não, hoje nós temos muitas empresas, muitas tecnologias e isso, consequentemente, barateou alguns procedimentos. Então, não é algo absurdo, você não precisa ficar preocupado de fazer com o médico por ser mais barato ou mais caro. Você tem que confiar realmente em quem você está indo e no que você espera do profissional. E o perfil de pacientes que te procuram hoje? Homens, mulheres, idades, ele é bastante diversificado? Esse serviço é para todo mundo? Esse serviço é para todo mundo. Inclusive, Kleber, eu tenho uma gama grande de homens que vêm para fazer questão de pescoço, vêm para fazer a área dos olhos para dar aquela levantada sem ficar com um olhar tão feminino. E aí a gente tem as mulheres, claro, que são a maioria, ali nos 35 mais, e pacientes que querem viver realmente na pele a sua beleza sem parecer uma outra pessoa. Estou mostrando de
novo nossa foto ali. Esse foi só o primeiro passo, né? O que vem a seguir aí que a gente pode fazer? A gente vai fazer, com certeza, o bioestimulador de colágeno e o laser. O laser vai ajudar a gente na camada mais superficial a tirar essas manchinhas e melhorar o nosso craquelado. Olha, o primeiro passo já deu resultado, mas pode ficar melhor ainda. Muito melhor. Vem aí o nosso Kleber Raymond. Então, aguarde. Olha, já fez sucesso. Posso dizer que nosso câmera, o Serginho, já gostou. Disse que eu fiquei muito bonito. Obrigado, Serginho. E eu volto com vocês aí, ó. Não percam. É só o primeiro passo. A gente vai fazer todo esse trabalho e depois de um mês, quando estiver tudo completo, a gente vai voltar e mostrar o antes e depois. Combinado? Combinado, Kleber. Te espero. Então, até mais. Eu volto com você, Breno. Eu volto com você, Tabata. Muito obrigada a toda a equipe. Muito obrigada também à doutora Lohane Bragança, médica dermatologista, que atendeu o Kleber e fez então esse dia de príncipe, dia de Kleber transformado em Cauã Raymond. São 10 horas e 48 minutos. Eu quero agradecer muito a Natália Penteado, biomédica e esteta, especialista em harmonização e rejuvenescimento facial com naturalidade. Passar também o @ dela para você segui-la nas redes sociais, entrar em contato se ficou alguma dúvida sobre procedimentos estéticos. @clínica Natália Penteado. @clínica Natália Penteado, tudo junto. Natália, foi um prazer. Muito obrigada. O prazer foi meu, foi muito bom estar com vocês. E é isso, pra quem tem medo, saiba que se você procurar a pessoa certa, realmente o que ela faz nela, ela vai fazer em você. Então olhe pro rosto de quem vai tratar o seu, que ele já vai estar dizendo exatamente o que ela acha bonito ou não. Perfeito. E a gente tem uma mensagem no WhatsApp, antes de finalizar, quero saber quem participa com a gente, a Gemima Barros. Ela mandou: bom dia, Tabata e Breno. Eu era contra essas cirurgias e harmonização até hoje, mas depois que viu antes e depois do Kleber, com certeza eu faria. Que legal. Olha o Kleber. Aí sim, tá vendo? Breno também, vai lá correndo para voltar o Breno Raymond. Então, hein? Boa pinta, hein? Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo, a Natália Penteado também, a você que nos acompanhou nesta manhã de terça-feira. Beijo grande, um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã, gente. Valeu.